Olá, olha eu de novo aqui. Vamos fazer o princípio hoje, né? O sexto princípio, o comportamento dos filhos afeta os pais e o comportamento dos pais afetam os filhos, né? No amor exigente, uma das frases, né, que a gente trabalha muito é: nada muda se eu não mudar, né? Por quê? Porque quem aqui chegou no grupo achando que a gente ia consertar ou que a gente ia arrumar, que a gente ia fazer qualquer coisa com o nosso desafio. Por exemplo, achei que o grupo ia servir só para mudar ele. Ele estava errado, era ele, o mau comportamento era dele, então, né, eu como a Madre Teresa de Calcutá, né, entre aspas, eu estava sofrendo, então ele tinha que mudar o comportamento dele. Eu não entendia que eu tinha que mudar o meu comportamento, que eu tinha que me educar. Ele mudava se ele achava que era bom para ele, né? Mas a gente acaba atingindo o outro. De certa forma, com a nossa mudança, né, de comportamento, a gente muda o outro. A pessoa fala, mas o que aconteceu? Toda vez, se o seu desafio bebe, chega em casa bêbado ou drogado ou o que seja, e você tem o mesmo comportamento de gritar, de xingar, de brigar, de quebrar, de fazer de tudo, vai virar aquele ciclo, né? Então para ele vai estar cômodo, vai depois no outro dia a gente vai ir, não vai ficar tudo bem, depois ele vai lá, bebe de novo, usa droga, faz o que for, chega em casa eu grito, brigo, falo, xingo, e aí vai ficando aquele ciclo. Então quem que tem que mudar na verdade? É ele só? Ou sou eu? Que tô louca, descabelada, louca, né? Então o comportamento dele reflete no meu, né? E o meu reflete nele. Então por que a gente não pode fazer comportamentos positivos, né? Por que eu não posso fazer diferente, né? Se eu tô aprendendo aqui. Quando mudamos a nós mesmos, aquele que está à nossa volta precisa se ajustar às nossas mudanças. Isso não significa que estamos errados ou somos culpados pelas falhas do outro. Tem uma grande diferença aí, né? Ele beber, ele usar droga, não é culpa sua, né? Agora, o que você vai fazer com isso? Qual vai ser o seu comportamento diante dessa situação? Vai continuar brigando? Vai continuar xingando? Vai continuar descabelando? Qual que é o seu comportamento, né? Mas nos sinaliza sobre o que podemos fazer de diferente, pois comportamentos padronizados e previsíveis demais nos torna vulneráveis em relação ao outro, que sabe exatamente qual a tecla apertar para conseguir o que deseja. É o que eu estava falando. É o mesmo ciclo. Eu grito, falo, xingo, mas eu não faço nada. Eu não mudo nada. Eu não faço, o meu comportamento é o mesmo. No outro dia, vai passar um dia, passa dois, passa três, fica tudo bem de novo. Depois se repete a mesma história. Por quê? É o que vai acontecer, né? Comportamentos padronizados, né? Os nossos comportamentos afetam também os nossos filhos. Devemos fazer deles exemplos a serem seguidos, né? Então, nossos filhos vão aprender o quê? Né? A gritar, a chorar, a espernear, ou a enfrentar uma situação de frente, ou resolver os problemas, né? A dizer não quando precisa ser dito não, a dizer sim quando precisa dizer sim. O que nós queremos com isso, né? Eu tenho algumas perguntinhas aqui, ó. Bom, comportamentos inadequados não surgem sem nenhum motivo. Nosso comportamento é fruto de um aprendizado que leva uma vida inteira. Então, vamos começar, gente. Vamos começar a aprender. Portanto, a mudança de comportamento inadequado também será lenta, sem passes de mágica, né? Fique atento ao seu comportamento. Vamos perceber primeiro, antes da gente olhar o outro fazendo errado, antes da gente conversar, falar, acusar, vamos olhar o nosso comportamento. O que estamos fazendo? Como estamos agindo diante de uma situação, né? Comportamentos como de indignação, acusação, irresponsáveis, repreensões violentas,
lágrimas, histerias, orgulho, desprezo, são instrumento de destruição. São armas que matam o amor e o respeito, não só das pessoas para quais são dirigidas, como de quem utiliza. Nem sempre nós damos conta de que utilizamos armas de destruição em nossos próprios lares, né? É o que eu estava falando. A gente histérica, choramos, às vezes ficamos violentos demais com aquela situação, reagimos com violência, né? E a gente, o que a gente está passando? O que a gente quer passar com esse nosso comportamento, né? E até para os nossos filhos, né? Principalmente. É tempo de despertar e tomar consciência, né? Eu vou deixar, então, aqui algumas perguntinhas que eu queria que vocês usassem como as metas, tá? Façam essas perguntas para si mesmo e usam como metas da semana. Você já se perguntou por que sempre age de determinada forma em alguns casos? É o que a gente acabou de falar, né? Por que será que a gente está agindo assim, sempre da mesma forma? Será que vocês estão conseguindo identificar que aonde está acontecendo sempre a mesma coisa, o mesmo ciclo? Você já procurou entender por que alguma pessoa tem um determinado comportamento? Por que será que aquela outra pessoa tem um comportamento? Por que ela faz aquelas coisas? Por que ela, né? Vamos entender o porquê disso, né? Você já avaliou o seu comportamento? Já fez uma autoanálise, né? Preciso fazer. Reação a algum comportamento está obtendo algum resultado positivo? Se aquele comportamento, né, de determinada situação, está tendo um resultado positivo ou negativo? Se é negativo, se está acontecendo sempre as mesmas coisas, sempre resultado negativo, é hora de mudar, né? É hora de avaliar, ver o que está acontecendo e vamos mudar. Você já pensou como podemos querer que as pessoas mudem suas atitudes se não mudamos a nossa? Esse aqui eu acho que é um dos que pega bem no fundo mesmo, né? Assim, pega pelo pé, né? É o que eu tenho que aprender muito, muito mesmo, né? Porque eu quero que o outro mude. Eu tô mudando os meus comportamentos? Será? Vamos pensar então? E vamos usar essas 4 perguntas como meta para uma autoanálise, né? Pra gente olhar pra gente, olhar o comportamento do outro, mas olhando primeiro o nosso, assumindo as nossas responsabilidades, passando os nossos bons comportamentos, que eles sejam espelho para os outros, os nossos comportamentos, tá bom? É isso então, gente. Muito obrigada.